Mesmo após confirmar uma reunião com Marco Rubio, o governo brasileiro ainda aguarda um aceno dos Estados Unidos para dar continuidade à negociação do tarifaço. O suposto encontro tende a acontecer durante a cúpula do G7 no Canadá. O chanceler Mauro Vieira e Marco Rubio estarão no local, mas, diferente do Itamaraty, a gestão de Donald Trump não confirma essa reunião, esse encontro, e diz que vai verificar a possibilidade só após a chegada das delegações. Nesta segunda, Lula voltou a sinalizar que pretende telefonar para Trump caso os americanos não acenem com uma nova data para o encontro. O Planalto busca garantir, ainda neste ano, pelo menos uma suspensão temporária do tarifaço que foi imposto aos produtos brasileiros. Começar com o Luiz Felipe Dávila, está com a gente aqui em São Paulo, no estúdio. Dávila, ótima noite a você. Há muitas dúvidas sobre essa negociação, né? É uma grande incógnita, primeiro, aquele encontro que foi realizado entre as delegações, os representantes do governo do Brasil e dos Estados Unidos. Semana passada falaram sobre essa reunião no dia de hoje. Parece que as coisas já mudaram. Nem sabemos se o Brasil será recebido, se haverá esse encontro. O Brasil está esperando uma sinalização que a gente precisa considerar e o que podemos aguardar, hein, Dávila? Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo e a nossa querida audiência. Caniato, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que o governo brasileiro, principalmente o presidente Lula, não fez nenhum movimento proativo para conversar com o governo dos Estados Unidos. Toda esta relação vem sendo administrada por Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Por quê? Porque foi ele que inventou a história da química, foi ele que procurou o presidente Lula e o presidente Lula não fez absolutamente nada. E esta passividade que vem ocorrendo desde julho vem causando enorme prejuízo ao Brasil. O Brasil perdeu aí mais de 10 bilhões de reais em exportações para os Estados Unidos. Mais de 14 mil empregos foram destruídos. Tudo isso por causa de uma postura ideológica da diplomacia brasileira que olha sempre sobre a questão, vamos dizer assim, de princípios doutrinários, assim, militante, só o que a esquerda gosta. E a esquerda não quer conversar com o presidente Trump, porque o presidente Trump é de direita. Então, olha o prejuízo que isso causa ao Brasil. Por isso, o que está acontecendo nesse momento? A iniciativa sempre parte do governo norte-americano, nunca do governo brasileiro. Este parece um descaso do governo brasileiro com os reais interesses da nação, que é voltar a ter tarifas razoáveis com o nosso segundo maior comércio de exportação, que é os Estados Unidos. Então, assim, nós precisamos cuidar desta relação com o nosso segundo maior parceiro comercial. Não dá para sentar no sofá e ficar esperando Marco Rubio ou o presidente Trump tomar iniciativa. É hora do Brasil tomar a iniciativa para defender os interesses nacionais e das empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos. As tentativas das autoridades brasileiras de reverterem o tarifaço nesse encontro, que possivelmente acontecerá no Canadá. Chamar o Roberto Mota, está ao vivo no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Semana passada a indicação era de que o encontro aconteceria nesta semana, nesse encontro no Canadá. Mas olha só o que a nossa produção apurou, Felipe Gustavo, inclusive, em tratativas com representantes do governo brasileiro. Tem assim, o seguinte posicionamento, abre aspas, as duas delegações estarão lá em contato. É possível que haja encaixe de agenda. Informações, então, de pessoas que trabalham no Itamaraty. Mota, então, o Brasil está aguardando um encaixe na agenda, viu? Bem-vindo. Pois é, Caniato, a gente precisa até avisar que estamos em 11 de novembro, porque o espectador distraído que passe na frente da televisão, veja só a manchete aí embaixo e a notícia, vai achar que está assistindo um programa da semana passada, porque a notícia é praticamente idêntica. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Essa será a segunda reunião entre Marco Rubio e o chanceler brasileiro.
Depois da primeira reunião que aconteceu em Washington, o governo brasileiro não economizou adjetivos. O governo falou em uma atitude construtiva no início de um processo auspicioso. Mas o nosso Eliseu Caetano estava lá e nos trouxe o fato. O chanceler saiu do encontro com Marco Rubio com cara de poucos amigos. Parece que o secretário americano Marco Rubio teria dito ao chanceler brasileiro: acertem a situação interna do Brasil e depois a gente conversa. Bom, a situação interna do Brasil só piorou desde então. Então é curioso imaginar o que o chanceler brasileiro vai dizer. Pois é importante o Mota ter trazido essas informações a respeito daquele primeiro encontro, porque pintaram uma coisa, né? Talvez o conteúdo tenha sido outro. Chamar o Cristiano Beraldo para trazer também suas impressões, as expectativas, se o encontro vai acontecer, mas a última informação, inclusive, de pessoas do próprio Itamaraty, o Brasil ou Mauro Vieira aguardariam um ok das autoridades americanas, aguardam um encaixe na agenda para conversar com o Marco Rubio, viu, Beraldo? Bem-vindo, boa noite. Estamos mal, Caniato. Boa noite a você, ao Mota, ao Dávila, boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Veja só, um país do tamanho do Brasil, mais de 200 milhões de habitantes, temos um papel fundamental na produção de soja mundial, somos um grande produtor de petróleo, temos ouro, temos minério, temos terras agricultáveis extremamente vastas. Não temos nenhum tipo de ameaça climática. Não temos neve, não temos furacão, não temos terremoto. O Brasil deveria ser uma potência e deveria ser respeitado por essa potência, mas nada nos faz ser vistos como atores importantes no mundo de verdade. Veja só, o chanceler brasileiro sai do Brasil, vai ao Canadá e agora está lá na salinha de espera. Pegou uma revista, um jornalzinho, está lendo, acompanhando as notícias da COP30, vendo como é a imprensa internacional tratando a COP30 da forma que realmente ela está acontecendo. E aí fica lá na esperança de que em algum momento vai ser recebido pelo chanceler norte-americano. É realmente uma situação hoje bastante diferente daquela que o Brasil poderia ter estado se tivesse levado a sério esse problema desde o início. Tratou com desdém por parte do presidente da República, porque esta iniciativa de negociar deveria ter partido dele, mas a gente precisa lembrar do histórico. Não foi isso que aconteceu. O presidente brasileiro colocou os Estados Unidos como uma ameaça à soberania. Estão querendo usar tarifas para avançarem sobre a nossa soberania. E ficou lá, esbravejando contra Donald Trump. Até que Donald Trump, num passe de mágicas, com base no encontro de 30 segundos, segundo ele próprio descreveu, disse que o presidente brasileiro era muito simpático, que deu ali uma química entre eles, numa conversa muito rápida. Aí pronto, o governo brasileiro se comporta como aquele cachorro doméstico, quando o dono chega em casa, que ele deita e fica com a barriguinha para cima, esperando um carinho. E aí o Donald Trump foi lá, fez um carinho na barriguinha do Brasil, o Brasil lambeu a mão dele, deu um sorriso. Só que depois Donald Trump foi cuidar da vida dele com a China e ficou o Brasil ali sentadinho, abanando o rabo, olhando para ver o que o seu Donald Trump vai fazer. Estamos nessa situação humilhante para um país tão grande e importante como o Brasil, mas é isso que o atual governo consegue construir para o nosso país. Pois é, as tratativas acontecem neste momento entre os representantes da diplomacia. Mas, Dávila, eu trouxe no início da notícia a indicação de que Lula, caso não tenha essa sinalização da chancelaria norte-americana, Lula poderia passar a mão no telefone e ligar ele para Donald Trump. Então, mais uma vez, a tratativa acontecer de presidente para presidente. Quando as coisas não avançam entre os representantes da diplomacia e o presidente de um país acaba ligando para o outro, querendo, sei lá,
acelerar o processo ou até para cobrar, né? Ah, vocês não vão dar resposta aí? O que pode acontecer? Quem talvez tenha orientado Lula a puxar o protagonismo para si e resolver a situação à sua maneira? A diplomacia é a arte do diálogo permanente, do caminho do entendimento. Então, você não deu um único telefonema ao presidente americano. Agora vai telefonar para reclamar que a negociação não está andando? É uma total desavença diplomática isso. Isso, ao invés de ajudar, vai prejudicar. Não é assim que se faz diplomacia. Diplomacia se faz cultivando o relacionamento, buscando conversas, são mudanças graduais, ainda mais quando existe esse mau humor dos Estados Unidos em relação a tópicos, como o Mota gosta sempre de trazer aqui, muito bem descritos na carta, dizendo que 40% das tarifas impostas ao Brasil é devido a questões políticas, não comerciais. Se são questões políticas, nós precisamos dos melhores e maiores e mais importantes interlocutores do país, como é o caso do presidente da República, tentando desanuviar o ambiente para fazer com que as negociações comerciais avancem. Mas parece que o governo brasileiro e o presidente da República não entenderam isso que está na carta. Ou seja, as negociações não caminham somente pelo lado comercial. E Donald Trump, na verdade, perdeu interesse no Brasil. Por isso que aquela química acabou. Por quê? Porque ele resolveu a questão central para os Estados Unidos, que eram os minerais raros com a China. Essa é a verdade. Então, nós voltamos a estaca zero. Portanto, é preciso sim a interlocução do presidente da República com o presidente norte-americano para desanuviar o mal-estar na política. Caso contrário, o Brasil vai continuar a sofrer a maior tarifa dos Estados Unidos. Somente Índia e Brasil têm tarifa de 50%. Todos os outros países já estão num outro patamar muito menor de tarifa. Por quê? Porque os seus presidentes e primeiros-ministros negociaram com Donald Trump. Coisa que o presidente da República reluta em fazer. Mota, e esse morde-a-sopra norte-americano? Porque em algum momento os Estados Unidos e Donald Trump levantaram a bola do Brasil e todo mundo achou aqui o máximo, né? Nossa, resolveremos os problemas em poucos dias. Pintou um clima, o presidente brasileiro seria uma pessoa muito bacana na avaliação do presidente norte-americano, e aí os analistas de plantão disseram, muito provavelmente em questão de dias, o tarifaço será revertido. As coisas não aconteceram como indicavam esses analistas após aquelas manifestações de Donald Trump. O que foi que aconteceu? Eu acho que a gente tem aqui já os elementos para resolver esse mistério. Um deles foi fornecido pelo Beraldo, o outro pelo Dávila. O Beraldo lembrou uma coisa importantíssima. Aquele comentário foi feito por Donald Trump enquanto ele tentava ganhar tempo porque o teleprompter da ONU não estava funcionando. Pois é. Bom, o Mota caiu só a imagem, o áudio perfeito. O Mota falava sobre o teleprompter, já voltou a sua imagem. Pode pegar daí, Mota, vai lá. Então, o primeiro elemento foi esse. O teleprompter ajudou o Brasil. O teleprompter deveria ser contratado por corpo diplomático brasileiro. O segundo elemento, o Dávila deu. Existia algum motivo, né? Pode ter sido mesmo esse das terras raras, que despertou momentaneamente o interesse de Donald Trump. Esse motivo foi embora. O teleprompter foi consertado e a diplomacia brasileira vai ter que voltar à dura realidade. Pois é, mas e aí, Beraldo, quais são os próximos passos diante de uma situação que, digamos, é no mínimo desconfortável para o Brasil, né? Como você bem disse e bem descreveu, o representante da diplomacia em uma sala de espera, verificando se vão conseguir encaixar na agenda do Marco Rubio para ter essa reunião, esse encontro, essa tratativa sobre as questões que envolvem o Brasil. De fato, o Brasil não é prioridade nesse momento. Zé Canhato, e aí a gente vai vendo que não há muitos instrumentos para que o Brasil, né, como país, consiga superar esse problema de relacionamento com a maior potência do planeta, que é os Estados Unidos, gostem ou não gostem.
E o que vai acontecer, no meu entendimento, é que as negociações pontuais dos setores com o governo americano vai prevalecer. E aí os Estados Unidos vão usar do pragmatismo que lhe é peculiar para decidir o que é do interesse norte-americano e do que não é do interesse norte-americano. Alguns setores vão se aproveitar, como já estão se aproveitando. A própria Embraer, ela já conseguiu ali um contorno para que seus aviões não fossem sujeitos às tarifas altíssimas impostas pelos Estados Unidos. Só que aí tem um outro aspecto importante em toda essa dinâmica, Caniato. O presidente norte-americano citou nominalmente o maior player no mercado de carne do mundo, que é brasileiro, e que tem uma presença importante nos Estados Unidos, colocando essa empresa brasileira como um estrangeiro que está dominando o mercado de carnes no Brasil. Então, a reunião que houve no Salão Oval com os donos dessa empresa, que foi uma surpresa, porque são empresários intimamente ligados com o presidente Lula, agora fica claro que os Estados Unidos não vai aliviar para essas empresas estrangeiras do setor de proteína animal nos Estados Unidos, porque o governo quer fortalecer os produtores norte-americanos, que são oprimidos. Assim como os pecuaristas brasileiros são oprimidos, lá nos Estados Unidos também isso está acontecendo. E os Estados Unidos está dando um freio de arrumação no comércio de proteína animal. Então, os Estados Unidos hoje, ele tem uma visão bastante pragmática em relação a cada um dos setores onde o Brasil atua nos Estados Unidos. E cada um será tratado de uma forma diferente conforme o interesse do país. E mesmo, Caniato, só para finalizar, mesmo que haja reversão do uso pela Suprema Corte norte-americana, do uso de uma política tarifária pelo presidente norte-americano com a justificativa da urgência, esses acordos setoriais vão prevalecer em cima da questão tarifária ampla. E mesmo que haja necessidade de reversão de tarifas, como, por exemplo, na questão da proteína animal, o governo norte-americano usará outros instrumentos para impedir que essas empresas possam avançar em cima do mercado norte-americano e elas vão ser sujeitas a outros tipos de sanção. Pois é, há muitos interesses em jogo. Agora, é importante lembrar que, segundo informações que foram divulgadas por alguns veículos que cobrem Brasília, integrantes do governo, alguns defendem que só tem um novo encontro entre os presidentes, entre Lula e Donald Trump, após conseguirem alcançar um acordo. Ou seja, colocar os dois presidentes em uma sala de reunião sem um acordo firmado seria desgaste para o Brasil. Então, alguns entendem que seria necessário, sim, uma nova reunião, mas após o acerto, simplesmente para tirar a foto apertando a mão e, naturalmente, um discurso de que os dois países seguirão caminhando juntos, enfim, para atender aos anseios das duas partes. Dávila, tem essas questões comerciais que o Beraldo bem destacou. Agora, você não acha que os dois países já teriam conseguido alcançar um acordo se fosse somente as questões comerciais, os entraves para o entendimento? As questões ligadas à política, ou aquela menção que o Mota fez, inclusive da informação trazida pelo nosso repórter que cobre Estados Unidos, Marco Rubio, e aquela informação de que o Brasil precisaria ajeitar seus problemas internos. Isso também acaba apresentando um desafio que é muito maior, né, para o governo brasileiro. Que tem algumas coisas que fogem ao controle do governo, ou pelo menos o governo pinta dessa forma. Ah, não, isso não é problema meu, não consigo resolver. Caniato, mas aí é que precisa ter a habilidade política na diplomacia que o presidente da República não tem. Esse é o problema. Imagine só, se o presidente dos Estados Unidos deixa claro que 40% das tarifas refere-se a questões políticas no Brasil, o que você deve fazer como presidente da República do Brasil?
Primeira medida, não aumentar a tensão política entre Brasil e Estados Unidos. Essa é a primeira medida. Isso tem acontecido de, 4 semanas para cá? Não, pelo contrário. Vem aumentando a discordância. Cada vez que o presidente da República tem que falar alguma coisa sobre os Estados Unidos, é de um sentido ofensivo. A corda vem sendo esticada. Então, a corda vem sendo esticada o tempo inteiro. Então, antes dessa ligação que supostamente o presidente da República poderia fazer a Donald Trump, o que ele vai fazer? Mais um desaforo numa conferência latino-americana falando mal dos Estados Unidos. Ou seja, é uma inabilidade diplomática absurda. Por quê? Porque o presidente sempre coloca a questão ideológica à frente do interesse nacional. O que ele deveria estar fazendo é o oposto, é diminuindo a tensão, mostrando uma abertura para discutir a questão política. Agora, cada vez que ele se refere aos Estados Unidos, é de uma forma pouco diplomática, ou seja, só aumenta a tensão política ao invés de diminuir. Segundo ponto importante, uma das coisas fundamentais de Donald Trump é foco absoluto no interesse nacional norte-americano. O que ele está dizendo ali? Tudo bem, falou da coisa do Bolsonaro, assim, mas parênteses na questão Bolsonaro, deixa de lado. Qual é a questão mais importante? É o tratamento do Brasil em relação a empresas norte-americanas, principalmente por causa daqueles episódios com o antigo X que aconteceu aqui. Então, assim, o que o presidente dos Estados Unidos quer? Me dê segurança que os empresários norte-americanos atuando no Brasil não serão suscetíveis a essa arbitrariedade que vem acontecendo no Brasil. Isso dá para fazer, não é que vai impedir o Supremo, mas olha, as regras são claras, não haverá arbitrariedade na interpretação da regra, contratos serão cumpridos, não vamos tomar medidas ou apoiar medidas no Congresso Nacional que aumenta, por exemplo, a censura de rede social e cria um poder arbitrário e obrigando as empresas a retirar conteúdo do ar. Dá para fazer. Então, o ponto é o seguinte: se o presidente da República estivesse olhando como defensor dos interesses nacionais, ele estaria diminuindo a tensão política e olhando com uma lupa essas questões relevantes das empresas americanas. Porque nós falamos aqui que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial brasileiro, mas em termos de investimento, Caniato, é o número 1. Ou seja, dinheiro americano entrando no Brasil em forma de investimento é o número 1. Então, o que o Brasil precisa ter como no seu horizonte diplomático? Primeira coisa, defender os investidores que querem colocar dólares no Brasil para gerar emprego, negócio e competitividade da economia brasileira. E segundo, diminuir a tensão política. Nenhuma das duas coisas vem sendo feita pelo presidente da República. Por quê? Porque a diplomacia para ele é o ringue da disputa ideológica. Pois é, isso dá um capítulo dentro desse debate, dessa análise, né? A postura do presidente da República. Foram alguns episódios, sei lá, nas últimas 3 ou 4 semanas, manifestações em eventos, coletiva e de assuntos diversos, né? Tem a questão que envolve, por exemplo, os Estados Unidos com a pauta ambiental, a ausência, né, do líder norte-americano na COP, mas outros posicionamentos sobre Venezuela, questão que envolve os conflitos, principalmente no Oriente Médio, Israel, Hamas, mas também no leste europeu. Mota, o que acontece com a análise que é feita pelo presidente brasileiro em um momento de tensão que alguém deveria até jogar aquela brincadeira da vaca amarela? Todos se lembram disso na infância, que você não podia falar nada. Era uma competição, quem ficasse mais tempo calado ganharia o jogo. Porque parece que essas declarações acabam jogando mais gasolina, né? Em uma situação que é super delicada. Talvez adotar uma postura mais discreta ajudaria bastante, né? Ajudaria quem, Caniato? Acho que aí a gente tem uma combinação de coisas, né? Primeiro, eu acho que não existe nenhum interesse genuíno do atual governo brasileiro de resolver coisa nenhuma, porque o problema está sendo usado para benefício eleitoral do governo. Então, quanto mais confusão, melhor. Eu acho que secretamente deve ter muita gente no governo torcendo por uma intervenção americana na Venezuela, para poder eles saírem todos às ruas com aquela queimar a bandeira americana, defendendo a soberania, né?
nós vamos vê-los com camisetas verde e amarela, cantando o hino nacional, defendendo a soberania. Acho que isso aí é claro, né? A questão ideológica também era óbvia. A esquerda brasileira, que morria de amores pelo governo de Joe Biden, agora tem um problema profundo com Donald Trump. Mas os Estados Unidos da América continuam mais ou menos os mesmos. O país é o mesmo desde a sua fundação. E a última coisa é o fator eleitoral, Caniato. Eu acho que isso é uma carta que se sobrepõe a todas as outras. Não há interesse nacional, não há indústria ou setor da economia afetado que vá importar mais para esse governo do que um bom resultado nas eleições do ano que vem. Você, Beraldo, queria também pedir uma parte sobre o posicionamento reiterado do presidente brasileiro, que dia sim, dia não, acaba de alguma maneira cutucando, criticando, se não o presidente norte-americano, o país em si. Vimos isso várias vezes. E o pior, Caniato, que não é só em relação aos Estados Unidos. Se a gente observar as declarações do próprio presidente durante a COP, colocando a questão do dinheiro gasto com guerra, que deveria ser investido no meio ambiente, para preservar o meio ambiente, a gente vê que... Qual é o propósito disso? Quer dizer, como é que você conecta o meio ambiente com a guerra? Não gasta dinheiro com guerra, não. Vamos gastar o dinheiro para defender o meio ambiente, para proteger o meio ambiente. Por quê? Porque se proteger o meio ambiente não vai ter guerra. E aí o presidente brasileiro dá essas declarações diante de líderes europeus, no momento em que o Brasil está aí, sendo, de novo, humilhado na tentativa de assinar um acordo entre Mercosul e União Europeia. E por que eu digo humilhado? Porque essa era uma promessa do presidente Lula ainda na campanha, que quando ele assumisse que ele ia resolver esse assunto, que era moleza fazer esse acordo acontecer, aí eles vão anunciando pequenos avanços ali na questão da negociação, como se fosse uma enorme vitória, sendo que absolutamente nada mudou. Não existe um acordo entre o Brasil, o Mercosul e a União Europeia. E com isso você vê que o presidente brasileiro tem um discurso absolutamente incompatível com a realidade. Então, Caniato, é um modo de agir, não é especificamente em relação ao presidente norte-americano. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Seguimos aqui com as análises, os debates dos assuntos importantes do dia com os nossos comentaristas. Tem várias notícias para nós analisarmos. Só queria pedir o último comentário a respeito dessa pauta que nós trouxemos para o Luiz Felipe Dávila em relação à postura dos Estados Unidos sobre a possibilidade de resolver as questões comerciais com o Brasil de forma pontual, setorizada ou não, e deixar as questões políticas, digamos, congeladas para tratar disso posteriormente. É possível resolver a questão comercial e econômica, talvez as tratativas, inclusive, sendo tocadas pela diplomacia, e talvez as questões políticas serem discutidas em um outro momento, Dávila? Você acha que é possível separar ou as coisas estão completamente interligadas? Se não houver avanço em uma agenda, a outra também fica paralisada. É difícil caminhar na redução das tarifas comerciais quando há esta animosidade política entre os dois países, principalmente por causa das atitudes do nosso presidente da República. Mas Donald Trump é muito pragmático. Por exemplo, se começar a pegar no bolso do americano, como está acontecendo com carne e café, capaz que com 2 produtos o governo norte-americano resolva diminuir as tarifas. É interessante, eu conversei com uma autoridade do agronegócio, disse que parte dessa exportação de carne para os Estados Unidos é especificamente utilizada no hambúrguer. Ou seja, se o hambúrguer fica mais caro, o café fica mais caro, capaz que em 2 produtos o governo consiga atender uma demanda de redução de tarifas, não porque o Brasil é bonzinho ou porque eles gostam do Brasil, porque isso está afetando o bolso dos americanos. Agora, no restante, não haverá progresso. Ou seja, ou o Brasil encara de maneira adulta e como o presidente da República, como a sua missão
constitucional, defender o interesse nacional e deixar as questões partidárias e ideológicas de lado e encara essa questão de diminuir a tensão política e atender algumas das expectativas, ou o Brasil vai continuar a sofrer essa tarifa de 50% que somente Brasil e Índia hoje são vítimas desta armadilha tarifária por causa de problemas políticos. E você que nos acompanha, o que pensa desse assunto, dessa discussão? Se você puder, participe da nossa enquete do dia, inclusive publicada no nosso portal jovempan.com.br e também no YouTube de Os Pingos nos Is. A pergunta é a seguinte: essa indefinição sobre a negociação entre Brasil e Estados Unidos indica o quê? Que o Brasil não é prioridade para os Estados Unidos e que a reversão desse tarifaço será muito difícil? Ou você entende que simplesmente há uma demora porque a agenda dos Estados Unidos é muito cheia, mas logo as coisas serão resolvidas e essa taxação será retirada? Então, duas opções para você votar e manifestar a sua opinião. Conto com você. Enquete publicada em jovempan.com.br. A gente segue monitorando esse assunto, daqui a pouco a gente traz novidades.